Gente, vou contar um segredo para vocês. Eu estou fazendo consultoria com ela, né? Aí a gente... Ela, tia Edna, você tá aqui comigo, né, tia Edna? Conectada. Tá Você tá conectada. conectada aqui comigo. Quando for ver alguns dados, a depressão ela é considerada uma das principais causas de afastamento. Né? Nos próximos anos. A gente tem o processo de burnout, né? Que é esse esgotamento excessivo, né? De dentro para fora, como eu falei. É um né? conjunto, né? É uma decisão, um uma ciclo, decisão né? interna, que não quer dizer que vai ser fácil, que não quer dizer, agora eu decidi, então é tudo fácil, não. Mas é uma decisão interna. Meus amores, estamos no VQMcast na 5ª temporada. Agora com o tio Fito aqui. Oi, que de coisa novo. boa. Nós estamos no 4º episódio. Tenho a honra de receber ela, tia Michele Pessim, consultora, agente de gestão para empresas e faz escuta e desenvolvimento de líderes através de programas de mentoria. Claro que eu não posso deixar, né, de registrar esse grande momento, que além de difícil de trazer essa pessoa aqui, ela já foi baixinha da tia Edna. Adoro. Tia Michele, muito prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Eu estou super feliz também. Me entregou, né, tio Fito? Eu não sou muito favorável desses baixinhos e tal, porque a gente vai lá, só que paramos de trabalhar com a criança já tem 20 anos. Se você foi baixinha da gente, não façam conta não, viu? Mas olha que bacana, né? Faz parte porque essa história com tia Edna fala de palco, fala de criatividade, fala de dança. E isso hoje está tão presente quando a gente fala de desenvolvimento. Coisa boa, Parceria, coisa não é? boa. Me sinto em casa, né? Em casa, a Casa VQM é sua. Na Casa VQM e estou bastante empolgada para o nosso bate-papo ao vivo. Ao vivo né? é mais legal, Ao né? De vivo é vídeo é mais mais legal. legal. Ao vivo e a cores. Embora você que está aí, ó, você vai ver gravado. Mas nós estamos aqui ao vivo e Ao a cores, vivo, sem cortes. Sem Viu? cortes. E foi o nosso acordo, É. né? Ao vivo, a vi- cores e natural. Natural. Isso aí. É mais à vontade, é sempre bom, né? Mas estar com amigos tem essa grande vantagem, Sim, né? sim. Aí, tia Michele, eu queria que você falasse para a nossa audiência aqui, para nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como você se especializou em gestão de pessoas. Olha só, eu sou psicóloga de formação, né? Fiz minha faculdade em Minas e quando eu retornei para Eunápolis, eu falo que eu tenho duas paixões, que é a música e as pessoas. Então, desde a escola, eu sempre achei que eu ia fazer algo ligado a pessoas, né? Então, quando eu voltei, eu já iniciei o trabalho dando suporte para empresas, principalmente na época na área de contratação. De lá para cá, né, a gente caminhou abrindo todo um leque de serviços voltado para a gestão de pessoas, para as empresas. E agora, né, já tem alguns anos também, focando bem na parte de escuta e desenvolvimento de liderança, através de mentorias, através de trabalho em equipe. E eu estou super feliz. Né? Eu acho que é um trabalho onde eu consigo colocar aquilo que eu acredito, construir dentro do que eu acredito, respeitando o processo de cada um. Então, eu acho que o ser humano ele está em construção, na liderança não é diferente, dentro da empresa não é diferente. Então, conseguir ofertar um trabalho e fazer um trabalho que respeite o ritmo de cada pessoa, o limite de cada pessoa, é algo bem gratificante para mim e eu estou muito feliz, assim, com a linha que eu escolhi. E tá lindo, né, tio Fito? Tá lindo. A gente está fazendo... depois, esse papo é para depois, né, tio Fito? Mais para frente. Mas tá muito bonito, né? E você é inovadora, né? Como você falou, você está aqui, ó, gestão para a empresa e faz escuta de desenvolvimento, né? Uma coisa bem diferente. Escutar o outro, se desenvolver, cuidar do próximo. É o seu cuidado agora, né? Isso. Eu costumo dizer que escuta é ponte. Quando eu decidi fazer esse trabalho de desenvolvimento, eu entendia que, se eu não escutasse o outro, eu não ia compreender o que ele estava precisando.
Se eu não parasse para escutar uma empresa, eu não ia compreender o que ela estava precisando e, a partir disso, eu consegui fazer com que ela saísse de um ponto para o outro, né? Quando a gente fala do trabalho de empresa, eu tenho 4 principais pilares, que é gente certa no lugar certo, cultura e valores, liderança orquestrada e bem-estar. Liderança orquestrada e bem-estar, eu acho que eu podia dizer hoje que é a menina dos olhos para mim, né? Eu consegui fazer uma união de 2 coisas que eu amo muito, como eu falei, que é pessoas e música, com o método maestro. Né? O método maestro é uma criação para trabalhar, através da metáfora da música, conceitos de liderança. A orquestra ela é uma grande empresa, se a gente for pensar, né? Todos os instrumentos, as divisões, e o líder ele é um maestro, né? Que tem que orquestrar as diferentes pessoas, as diferentes demandas. Então, eu estou muito feliz também com a construção desse método que faz essa metáfora da música. E bem-estar, hoje nas empresas, importantíssimo, a gente sai de uma pandemia, eu falo que talvez até com uma pandemia emocional. Então, cada vez mais as empresas elas estão se preocupando em criar um ambiente mais saudável, né? Por isso a gente fala tanto de segurança psicológica também. E, mais uma vez, esses líderes eles precisam estar cada vez mais preparados e capacitados para acolher esse outro nas suas demandas, se acolher também, né? Eu falo que é liderar para si, liderar para o outro e liderar para o negócio. E aí a gente faz isso através das consultorias, né, conseguindo auxiliar a empresa a orquestrar toda essa sinfonia, essa demanda da cultura, gente e gestão, e para profissionais também que estão em busca de desenvolvimento, através das mentorias, a gente consegue fazer aí esse caminho desse olhar para si. E muita coisa, hein, tio Vitor? Me conte aí. Os 2 neurônios. Quase não. Quase que frita aqui. E contando assim, né, tia Michele, você falando aí, eu estava viajando aqui na sua conversa, porque a gente percebe que hoje o mundo está muito complicado para escutar o outro. Sim. Né? É tão difícil escutar o outro, né, tia Edna? Ai, tia Edna. É muito difícil escutar o outro. Né? A gente quer tanto falar de si, às vezes a gente quer falar dos nossos problemas, Sim. dos nossos acertos. E como você está conseguindo escutar o outro aí, que é sua profissão, mas como você está fazendo essa manobra para fazer um trabalho acreditável, né? E dentro da conduta da sua consultoria. Eu falo, quando a gente fala de escutar, e esse é um ponto bem importante que você trouxe, eu me lembro de uma parceira que faz alguns trabalhos comigo, que chama Mariana Infante. Ela é uma profissional do yoga, e eu costumo dizer para ela que a gente tem uma festa barulhenta dentro da nossa cabeça. Né? Porque algumas pessoas conversando aqui. É uma festa barulhenta, né? Para você ter uma ideia, a gente dorme conectado e a primeira coisa que a gente faz às vezes ao acordar é pegar o celular e estar conectado. Então tem essa coisa que não desliga, né? A gente não desliga. Então a escuta ela é extremamente importante para que a gente possa também silenciar um pouco. O falar silencia, né? A gente organiza ali na fala. Eu não né? consigo esse momento silenciado. Mas por exemplo, quando você dá a oportunidade de alguém falar, de construir junto com a pessoa ela se conecta mais com si. E aí a gente tem um grande desafio, que é estar presente. Né? Às vezes a gente está nos lugares, às vezes a gente está nas situações, mas a gente não está presente. E essa presença ela é importante para qualquer coisa. Ela é importante para a nossa construção profissional, ela é importante para a nossa construção pessoal. Então, essa escuta ela é de fato um desafio, porque ela é também uma entrega e uma disponibilidade. No meu caso, tia Edna, né, eu me cuido também, porque todo profissional tem que se cuidar e fazer os seus processos, né, porque os desafios são muitos. Mas, por outro lado, eu amo
o que faço. Você vê tem uma que amar, empresa, olha, você vê uma empresa assim, mudar o movimento das coisas e ser mais produtiva e ser mais acolhedora, e você vê as construções acontecendo, você vê uma pessoa conseguir fazer uma virada de chave, mudar uma posição subjetiva para aquilo que aprisionava aquela pessoa, não tem preço. E aí isso acaba fazendo com que a gente ganhe uma energia, um movimento para continuar. Então, eu acho, Freud falava disso, né, na psicanálise. A base é o amor, que não é um amor romântico, que não é um amor onde não vai acontecer nada, não. São os desafios do dia a dia. Acho que tem dia que a gente acorda e não está muito bem, então a gente tem que suportar aquele dia e saber que no outro dia vai ser melhor, mas respeitando as nossas dores também. Tia Eu Michele acho que não isso falou... é extremamente importante. Olha, quando a tia Michele falou aí... Gente, vou contar um segredo para vocês. Eu estou fazendo consultoria com ela, né? Aí a gente... Tia Edna, você está aqui comigo, né, tia Edna? Conectada. Está conectada. Você está conectada aqui comigo. Quando eu mexi um pouco no celular. Tia Edna, tem que ficar aqui, tem que estar presente. Ela puxou minha orelha. Entende? Ela não fez isso agora. Eu lembrei. Mas esse é o fator, né? Se nós não estivermos realmente linkados naquilo que a gente está fazendo, aí a gente acaba dispersando as informações e fazendo algo que não é o certo. Mas você tocou em algumas ações aí, Michele, e estatisticamente no Brasil, nós temos um marco de que a maioria das empresas, eu não tenho preciso aqui o número percentual, mas a maioria das empresas não ultrapassam a barreira dos 5 anos de fundada. Né? Isso é uma estatística nossa. E aí você veio com um trabalho para você estar mentorando, para você estar capacitando. Como que você consegue hoje ver, na nossa região aqui, esse formato de mentoria, como que as pessoas estão buscando? Isso aí ficou só para grandes empresas, ou o MEI pode participar, pequena, média empresa pode participar? Profissionais liberais. Sim. Como que esse mercado hoje aqui na nossa região, que é onde você atua com mais afinco, como que você consegue mensurar nosso mercado hoje? Embora essa menina, gente, está indo para São Paulo, Rio de Janeiro, essa pessoa está demais. Mas deixa baixo, vamos pensar aqui na nossa região, né, Juvito? E eu lembrei do título lá, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Eu acho que tem muito a ver também com a cultura da pessoa e da empresa. Cultura no sentido de o tanto que essa empresa, que essa pessoa está disposta e entende que precisa desenvolver. Porque, se a gente pensar, o coração das empresas hoje são as pessoas, né? E o cenário mudou muito, porque antigamente, inclusive, as empresas que escolhiam as pessoas, hoje não. Hoje são as pessoas que escolhem as empresas que elas querem trabalhar. Não é só salário, né? Vai depender do ambiente, vai depender da cultura. As pessoas estão muito linkadas se aquela empresa tem os valores que elas acreditam. Então, por exemplo, tem pessoas que se entendem que há uma suspeita de exploração de trabalho para que aquelas peças saiam mais baratas, elas não trabalham na empresa, né? Porque isso vai ferir um valor delas. Então, as pessoas estão escolhendo as empresas. Então, qualquer empresa, pequena, média e grande, hoje, pode fazer um trabalho de consultoria, agente de gestão. No meu caso, eu falo que eu faço um projeto artesanal para o cliente no sentido de... personalizado, né? Não é personalizado. Por quê? Não é chegar e montar um projeto engessado, por isso a escuta. O que é que aquela empresa está precisando naquele momento para que ela possa alavancar as suas questões? Eu não trabalho na área financeira, a minha parte é agente de gestão, eu tenho parceiros para isso. Mas quando você vai lá, o que é que aquela empresa ou o que é que aquele profissional está precisando naquele momento para elevar, para avançar naquilo que ele espera. E aí a gente faz um trabalho personalizado. Então, não tem a questão do tamanho. Eu acho que é o momento, o querer da empresa e do profissional e se, de fato, ele quer implantar. Mas o que eu vejo hoje? Está tendo um movimento para que isso
para que se tenha mais espaço para as consultorias, para as mentorias, né? Como a tia Edna falou, eu faço esse trabalho aqui, faço em São Paulo, faço no Rio. Hoje eu fico super feliz de dizer que a atuação é nacional mesmo, nacional, né? isso. E a gente fica muito feliz, assim, porque às vezes eu sou convidada lá em São Paulo para fazer um trabalho lá. Então, a gente entende que a gente está no caminho certo, não por isso, não porque é São Paulo, mas porque está avançando, né? Então, eu acho que hoje o campo está muito mais aberto e serve para todas as empresas que desejam avançar na sua estrutura, no seu tamanho, no formato que ela tem. Então, assim, na sua explicação, a gente pode até dar uma explicação mais abrangente para as pessoas, até numa passagem bíblica, quando Salomão foi questionado se ele queria dinheiro ou conhecimento. Sim. E aí ele preferiu o conhecimento. Uhum. Então, as pessoas hoje que estão nos assistindo, elas têm que buscar o conhecimento se quiser se manter viva dentro do processo empresarial, até porque a competitividade hoje está muito grande, a mão de obra hoje está muito escassa. Né? Então, até para você contratar melhor, para você gerir melhor, aí tem que buscar o conhecimento. Exatamente. Nesse caso, você vem dar esse suporte para todos os empresários, desde que eles realmente queiram aprender, seja pequeno, médio ou grande. Isso, né? Preparar o seu ambiente, as pessoas. E a gente está vendo aí um desafio enorme que é a inteligência artificial, né? E o mercado que exige da gente criatividade, dinamismo, as coisas mudam muito rápido, a competitividade está muito intensa. O que significa isso? Quem é que toca isso? As pessoas. Então, se elas não estiverem mais preparadas para estar no negócio, para se cuidar, para lidar emocionalmente melhor com essas situações, as empresas precisam ter um time fortalecido para encarar esses desafios, tendo cada vez mais clareza da sua cultura, dos seus valores, o que ela quer, valorizando as pessoas que estão com ela, entendendo a necessidade dessas pessoas também, e aí elas vão conseguindo deixar no time quem, de fato, está alinhado e quem está mais preparado. Por um outro lado, quando a gente pensa nos profissionais, né, nessas lideranças que, com o processo de mentoria, se fortalecer para fortalecer o outro. Porque se a gente pensar qual é a missão de um líder, dar resultado. Mas onde é que está o resultado dele? Na mão de outras pessoas. Então, ele precisa entender de gente, ele precisa ter consciência da sua liderança para poder conseguir fazer essa ponte com as pessoas, e liderar é um ato de disponibilidade, de amor, de eu olhar para o outro e perceber onde é que está a força dele e auxiliar, dando luz para esse lugar, para que ele desponte, para que ele avance. E é uma missão mesmo, um desafio. E um bom líder, ele consegue ganhar tempo, né? Se ele tem uma boa equipe, né? Uma equipe bem liderada, com bons profissionais, ele acaba ganhando tempo para ele, porque ele vai ter pessoas que vão fazer com excelência o que ele poderia estar fazendo, e ele vai ter tempo para articular umas outras ações dentro desse processo aí. Quando a gente fala de liderança dentro das empresas, você falou uma coisa que me faz lembrar de um dos movimentos é tirar esse líder do operacional para que ele fique cada vez mais estratégico. Né? Então, porque o lugar da liderança ele é um lugar de estratégia. Apesar de que esse líder ele pode ser servidor, ele pode estar junto, mas ele tem ali um lugar estratégico mesmo. Né? E tem que gostar de gente, porque para dar resultado à equipe, onde é que está o potencial de cada um e como eu, enquanto líder, posso auxiliar para que essa pessoa dê o seu melhor. Então, eu amo pessoas, desafio. Adoro pessoas. Eu acho assim que hoje está mais difícil de você lidar com tudo, né? Não só por causa da IA, né? Mas também pela inteligência artificial, mas também pela rede social. Hoje o pessoal ficou muito cri-cri, as pessoas estão lá reclamando de tudo. Aí, por falar de reclamar de tudo, nós falamos de pessoa como é difícil, a vida, a saúde, a inclusão, você leva essa parte também para o seu desenvolvimento, porque hoje tudo é direcionado à saúde, né? Porque a pessoa não está... A mental, né? Estamos falando da saúde mental. Estou quase...
Tia Edna, eu vou jogar pedra. Mentira, gente. Calma lá. Mas a saúde mental por causa, exclusivamente porque as pessoas juntas, numa empresa, é muito complicado. Eu vejo um salão de beleza, só tem mulheres. As atendentes e as mulheres que vão ser clientes. Sim. Gente, é muito complicado. Eu vejo assim, tem hora que eu fico olhando assim, gente, que os bastidores disso aqui deve ser babado. Né? Então é muito difícil hoje liderar e juntar essa liderança com a parte saudável. Mas os homens estão adoecendo também, né? Porque, assim, o ambiente, principalmente organizacional, muitas vezes ele é um ambiente de muita pressão mesmo. Ó, se a gente for ver alguns dados, a depressão ela é considerada uma das principais causas de afastamento. Né, nos próximos anos. A gente tem o processo de burnout, né, que é esse esgotamento excessivo, né, a grosso modo falando. Então, as empresas começaram a ver cada vez mais a importância de ter espaços de escuta e desenvolvimento, espaços onde as pessoas possam falar, onde as relações possam ser mais saudáveis, e a gente fala aí da questão da segurança psicológica, né, de incluir programas onde a gente possa entender que é um ambiente seguro nesse sentido. E aí, mais uma vez, o líder tem um papel fundamental de ser um multiplicador para que as pessoas possam expressar suas opiniões, para que as pessoas possam falar dos seus erros de uma forma construtiva. E aí a gente traz à tona a questão da tão falada vulnerabilidade, né? A Coragem de Ser Imperfeito, aquele livro, né, que ele é muito falado, ele fala de cada vez de ter relações cada vez mais honestas, no sentido de a gente poder olhar para nós e ver pessoas em construção, e nas relações, tanto na empresa quanto nas pessoais, poder ter esse espaço de dizer, nisso aqui eu me desenvolvi mais, nisso aqui não, e está tudo bem, porque a gente vai achar uma forma de ir se construindo e se melhorando, né? Porque homens super-heróis e mulheres heroínas, a gente tem adoecimento lá na frente, porque ninguém dá conta de tudo, ninguém sabe tudo, e aí a gente precisa achar uma forma de suportar, porque a gente também não pode parar, a gente continua nesse movimento, mas respeitando aquilo que a gente entende que é a nossa verdade, a nossa limitação, para não adoecer. Porque o que adianta? A gente tem uma geração que produz muito, que faz tudo, mas uma geração extremamente adoentada. Eu lembrei, não, deixa eu falar. Você vai falar, Tia? Se for a mesma pergunta, não, conexão. Não, eu lembrei daquela casa que eu falei assim, tio Fito, eu estava numa roda de amigas, ó, minha amiga sabe o que eu estou falando, estava numa roda de amigas, e aí uma falou assim, ai, gente, a gente não pode ser, vou dar um conselho para vocês, a gente não pode ser super-herói, a gente tem que deixar o marido, eles gostam disso. Aí eu vejo uma barata agora, eu falo assim, eu vou lá matar, não. Ai, que medo, uma barata. Eu não aguentei. Essa é uma discussão que dá outro podcast. Eu não sei se é dessa fragilidade. Olha, daria um outro podcast isso vai dar polêmica. Minhas amigas sabem o que eu estou falando, né? Mas teve esse papo mesmo, mas a gente poder ter assim a tranquilidade de ser gentil com nós mesmos, assim, quando a gente precisa, em alguns processos, aprender coisas, né? Eu acho que tem uma régua muito alta, assim, desse recorte do perfeito que acontece nas redes sociais, né? Então, ali tem um recorte do perfeito, é a pele perfeita, é a pessoa perfeita, é o casal perfeito. E aí, tem, parece que um botão, né? 4 passos para isso, 2 passos para aquilo. E 4 passos para isso, 2 passos para aquilo, como se fizesse algo muito mecânico, no sentido do medo e das coisas. E aí, quando a pessoa amanhece um pouco mais ansiosa ou com um pouco menos de energia, na mídia e nas redes está tudo que é tão perfeito que ela se sente um fracasso, porque parece que essas coisas né? não podem existir, e elas podem, porque faz parte do nosso processo. Nós somos seres humanos, e aí tem aquela história, né? Se você entra num quarto de hospital e o aparelho que está ligado a alguém está assim, é porque a pessoa está viva. Se está assim, é porque a pessoa está morta. Porque a vida ela não é retilínea, ela é
curvilínea. Então, no meu dia a dia, né, eu preciso entender qual é a melhor forma, onde é que eu vou achar a minha força para suportar esses picos e vales da vida. E aí eu acho que a consultoria, as mentorias, eu confesso que eu fico um pouco incomodada com a palavra mentoria, assim, né? Por isso que eu gosto da escuta e desenvolvimento, porque é como se tivesse alguém para ensinar e alguém para aprender. E eu não acho que é isso. Nos meus trabalhos, eu entendo que é ali uma construção horizontal, porque quando eu trabalho com outro, aquilo me transforma também, né? Então, a mentoria, no meu caso, eu entendo que não é um lugar onde alguém escuta e alguém aprende, mas um lugar de construção. Então, eu acho que o trabalho de consultoria e o trabalho de mentoria auxilia empresas e profissionais a lidarem melhor com esses desafios que a vida impõe, seja ela organizacional, ou a vida profissional, ou a vida pessoal mesmo. Qual é o nome? O estresse e o burnout. Como é que você falou agora? Burnout. Desculpa aí, tá, gente? Eu já fui aqui no Google já. Vamos pesquisar esse momento, Murilo. Mas Vamos lá. você falou aí, Michele, de conhecimento. E recente nós tivemos uma imersão muito boa. Tinham 12 palestrantes. 12, né? 12 palestrantes. Um dos palestrantes, ele citou na sua fala obesidade de conhecimento. Uhum. Né? Então, hoje ficou muito fácil você buscar informação na internet. E aí tem pessoas que, às vezes, buscam informação demais e bota na prática de menos. Sim. Isso aí causa uma obesidade de conhecimento. Uma terminologia bacana, né? E isso Faz acaba sentido. sendo muito prejudicial. Uhum. Como que você consegue informar a pessoa que te procura para que ele não tenha essa obesidade de conhecimento e tudo que ele aprender, realmente, ele coloque em prática? O que acontece no processo, né? Cada caso é um caso. Então, assim, nem todo mundo vai ficar nessa busca incessante, né? Tem pessoas também que elas adquirem conhecimento e colocam em prática. Mas o processo, eu acho que alinha, assim, o que a pessoa quer, o que ela está fazendo e qual caminho ela vai percorrer. Então, ali se melhora as estratégias, compreende melhor o caminho, o que ela tem que conhecer ou não. Se a gente tem um caso onde a gente percebe que a pessoa está nesse processo de muito conhecimento e pouca prática, se é um desejo dela, a gente consegue ali montar um plano, né, um roadmap, como a gente fala, dessa trajetória. Traduz aí. Olha a língua. Eu lembrei na internet daquela mulher que fala, não é o roadmap, é caminho. Pronto, para que complica? Para que complica? Facilita. Agora sim, facilitou. Então cada mentoria, a gente, é isso que eu falo, né? A escuta permite ver que lugar que a pessoa está e o que ela vai precisar para seguir. Agora, é um processo trabalhoso também, né? A pessoa tem que estar presente, tem que estar envolvida para poder avançar. E aí o avanço vai depender de cada um. É de dentro para fora, na verdade. É de dentro para fora. Cada um no seu tempo, né? Exatamente. E como você mede, né, o impacto das suas intervenções em gestão de pessoas? Os resultados que a gente tem, eles são muito baseados em indicadores, né? Então, a gente faz um diagnóstico inicial e aí a gente entende o que aquela empresa está precisando e quais são as metas que a gente tem que alcançar. E aí a gente vê que no desenrolar do caminho, as coisas vão acontecendo e esses indicadores vão apresentando para a gente os resultados, né? O que o trabalho ocasiona, assim, o que ele oferece de resultado para quem quer fazer? Então, mais engajamento, uma empresa com estratégia mais alinhada a um diagnóstico, a sua real necessidade, uma valorização da cultura, uma clareza de valores, uma clareza de posicionamento. Então, as relações elas ficam mais saudáveis
E isso já tem pesquisa, né, que já trabalha em cima disso, tanto é que a gente falou hoje de felicidade no trabalho, que é um tema muito forte. Então, isso impacta diretamente no resultado e na produtividade. Então, o investimento em gente e gestão, ele não é uma coisa só bonita, né, ou uma prática, olha que legal que está fazendo. Não, hoje ele é estratégia de negócio também, né? Você pode ter uma empresa, a empresa vive para o negócio, mas não necessariamente ela precisa ser uma empresa, tem um termo que o pessoal do varejo fala, uma empresa moedor de carne. Né? Então, ela pode ser uma empresa humanizada, ela pode ser uma empresa que está alinhada aos valores que ela acredita e ela cresce de forma sustentável, de forma saudável, mas respeitando ali as pessoas e as histórias que estão ali. Então, Tia Michele, você falando assim me fez pensar na invenção de valores, né? Será que é por isso que as pessoas estão adoecendo, né? Primeiro o trabalho, segundo o trabalho, terceiro trabalho, depois a família? Eu acho que tem a ver, sim, Tia Edna. Em algum momento tem a ver, porque, assim, quando a gente perde ou se desliga um pouco daquilo que, de fato, é importante para nós, tem um autor que ele fala uma coisa muito interessante. E ele diz assim, vamos pensar que essa mão representa o nosso núcleo, aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que é importante para nós. E a mão de cá é como a gente age, o que a gente fala, o que a gente faz. E o espaço entre uma e outra é um espaço de angústia e adoecimento. Então, ele diz assim, cada vez que eu me afasto do meu núcleo, eu aumento o espaço de angústia e de adoecimento. E como é que eu me afasto do meu núcleo? Quando eu trabalho em excesso e deixo passar o crescimento do meu filho, que é importante para mim, quando eu deixo de estar em lugares que é importante para mim, quando o trabalho toma um lugar que não é para ele tomar. Quando é que eu adoeço? Quando eu não digo não. Quando alguém me pede algo e eu não consigo dizer não quero, não posso fazer, difícil, né? Para muitas pessoas é muito difícil. Quando eu não falo da minha verdade, ou quando eu não me posiciono, então eu vou me afastando do meu núcleo, daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito. Isso cria esse espaço de angústia. Então, o adoecimento, ele aparece muitas vezes aí. Quando eu me afasto muito, quando eu não estou conseguindo dizer da minha verdade para o mundo, ou para as pessoas, ou para o meu trabalho. Né? E tanto é que, quando você adoece, o que você faz? Você vai cuidar de você. Você vai olhar para você. Você quer ver uma outra coisa interessante? Uma pessoa, antes de infartar, ela não tem tempo para nada. Infartou, sobreviveu, você começa a ver as pessoas, vai andar de bicicleta, não trabalha tanto. Por quê? É trágico, mas em algum momento ela passa apertado e ela tem a sensação de que pode perder aquilo que naquele momento ela entende que era importante e ela não estava dando o real valor. Não é? E uma coisa muito importante que eu ouvi, quem não cuidar da sua saúde vai cuidar da doença. Exatamente. Então, eu achei isso aí bem assim, uma reflexão, viu, meus amores? Importantíssimo. Quem não cuidar da saúde vai cuidar da doença. Há poucos dias, o tio Vitor deu um susto na gente, né? Me deixou louca aqui. Eu falei que eu estou jogando pedra, brincadeira. E, brincadeiras à parte, é muito importante a gente cuidar da saúde com a alimentação. Também. Uma boa alimentação faz toda a diferença. Não é só exercício físico, não. Exercício físico, ótimo. Entende? Entende? Tia Michele, entende? Então, exercício físico faz sentido para você? Faz sentido para você? Então, assim, é muito importante fazer exercício, mas mediante a isso, eu estou aqui, mas tio Fito, de prova, nós estamos com uma edição de 21 dias de desafio, e que estou vendo muita gente me acompanhando também na rede social, que faz toda a diferença. Eu melhorei, eu saio da alimentação hoje tranquila, sem aquela estafa, sem aquela coisa. E isso faz parte do desenvolvimento pessoal. Sim, faz. E lembrar que nós somos seres assim, integrais, né? A medicina integral está vindo aí agora. Então, assim, é para a gente ficar atento, né? A nossa saúde, as nossas emoções, a como eu me relaciono, ao que eu como eu durmo, né? Então, tá tudo ligado. Mas qual é o gancho?
a abertura para que a gente possa se cuidar e para que as empresas possam se cuidar. É de dentro para fora, como eu falei, É um né? conjunto, né? É uma Conjunto, decisão, é um é uma ciclo, decisão né? interna, que não quer dizer que vai ser fácil, que não quer dizer, agora eu decidi, então é tudo fácil, não. Mas é uma decisão interna. Tudo começa de uma resposta interna. Se uma pessoa vai para atendimento, mas ela não tem uma demanda subjetiva, uma demanda interna, ela não continua no atendimento. Porque é preciso que ela tenha uma demanda e uma vontade de fazer aquilo e estar disposta a fazer aquilo, seja uma empresa ou seja uma pessoa, e aí a gente consegue avançar. E você falando aí, Michele, no meu caso específico, eu recordo de algumas ações. Nós somos doutrinados a dar errado, desde o nascimento. Porque, na realidade, se você for pegar de capacidade de informação correta das famílias, talvez 2 ou 3% da população tem uma informação correta desde o nascimento. Desde a alimentação, a cuidar do dinheiro, porque a gente não foi doutrinado a cuidar de dinheiro, a gente sempre foi, vamos deixar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até às nas vezes escolhas. Os pais também, os né, pais, Vitor? Não deixa essa conversa da família, não, né? não abre esse leque. Sobre dinheiro, né? Aí vem a escolha de profissões, aí vem, às vezes, a formação. Na maioria dos formandos, eles saem despreparados, são formados e saem despreparados da escola. E aí a gente se pergunta, o feito é melhor do que o perfeito. Mas no caso de se montar uma empresa, você acha que o empreendedor, o empresário, ele deve primeiro se capacitar para montar essa empresa ou montar essa empresa e vir buscando a capacitação gradativamente? É claro que o melhor é você ter aí um momento de planejamento, estruturação, porque você diminui o risco. A gente está falando de uma empresa, empreender é risco. Quando você já começa uma empresa com planejamento estratégico, já começa uma empresa com seus processos mais desenhados, já começa uma empresa com fluxo mais definidos, você já pula aí uma etapa que é o despreparo de ter que fazer isso na marra ali no dia a dia, porque a empresa sempre vai ter algo assim. Então, uma empresa que ela se planeja antes de acontecer, é claro que o risco dela vai ser menor. É o que acontece na maioria das vezes, às vezes não, principalmente em empresas pequenas, né? A pessoa vai abrindo e vai aprendendo e vai empreendendo e vai lutando dia a dia. Mas é sempre melhor ter o mapa da coisa antes, sempre. Isso é inevitável para qualquer coisa na vida que a gente faça, né? Eu costumo lembrar do jogo do quebra-cabeça que a gente faz, né? Então, pelo menos quando eu era menor, criança, né, e ganhava um quebra-cabeça, o que a gente faz? A gente pega... Como é que você fazia para montar o quebra-cabeça? Me conta aí, tio Filho. Eu bagunçava tudo. Esparramava, e aí tinha uma estratégia, não tinha? Tinha, olhava para a foto. Cores, formas, a lateral, não é? Isso. Mas tinha... Como é que você sabia que peça Era servia a foto. aonde? A foto. Pronto, isso aí, Tia Edna. Então, o que acontece? A gente precisa ter a imagem daquilo que a gente quer fazer para a vida da gente. Para quê? Para saber que peça serve. Então, se eu tenho a imagem do meu negócio, eu entendo que tal ação vai servir, essa outra não vai servir, que peça cabe em tal lugar. Se eu tenho a imagem do meu processo profissional, da mesma coisa. Eu sei o que eu tenho que dizer não, o que eu tenho que dizer sim, e o que cada processo ou pessoa tem o seu lugar a partir dessa imagem. Se eu não tenho essa imagem, eu vou ficar quebrando a cabeça, literalmente, com aquelas peças e talvez não monte nada, porque eu não tenho essa referência. Então, eu não sei se faz sentido isso, mas eu acho que... E o trabalho, eu acho, de consultoria e de mentoria permite à pessoa construir a imagem. E, a partir disso, qual é a estratégia? Eu acho que esse Mas tem que vir de um processo. Tem que vir de um processo. Tem que vir de um processo. O mal feito, como é que é o ditado? O feito melhor do que o perfeito. Porque a pessoa precisa fazer para ela chegar. Mas precisa ter um planejamento. Aí eu vou falar de experiência própria. Né? Nós, no longo de nossas vidas, a gente adentrou em várias ações. Você tem conhecimento disso? Sim. Né? Desde o processo de Tia Edna como professora de dança, que você fez parte,
aí da parte do infantil, de recreação, programa de rádio, e por aí veio, shows e tal e tal. Nós fizemos tudo sem buscar a base. E te confesso hoje, talvez se tivéssemos buscado a base, teria sido tudo diferente. Não que tenha dado errado, pelo contrário. Todas as ações que nós fizemos... Só se demora um pouco mais. Isso. Né? É menos estratégico. Menos Poderia ter isso. sido mais estratégico e menos operacional. Poderia ter sido Todas mais... É a coisa do 20-80, né? Isso. Todas as ações e ideias que tivemos e colocamos em prática, Nós todas atuamos bem. funcionaram e nós saímos delas em todas, não porque elas não deram certo mais, mas é porque a gente queria mudar, queria subir mais um degrau da escada. Mas aí eu falo hoje que dentro do comércio que nós estamos hoje, dentro do trabalho que a gente faz, que da área do digital, eu da minha área imobiliária, eu falo para você que a busca da consultoria, a busca do aprendizado, faz total diferença, porque você sem o aprendizado, você chega num teto. Daquele teto você não ultrapassa. Depois do aprendizado, você rompe as barreiras. E aí eu queria trazer uma outra coisa, dessa coisa do feito é melhor do que perfeito. Tem uma outra vertente também, porque, às vezes, a gente também fica esperando assim o momento muito certo, a coisa muito perfeita, e, às vezes, a gente se paralisa por conta disso. Então, às vezes, em determinadas situações, a gente vai e faz, e depois vai melhorando também. Porque, às vezes, a gente exige tanto da gente, que é tanta perfeição, que a gente deixa de fazer. Então, em algum momento do processo, a gente precisa também fazer e se arriscar. Desbravar, né? Desbravar, mesmo entendendo que a situação não é a mais ideal, não dá para paralisar. A gente faz um movimento dentro do que dá, mas faz um movimento, né? E eu, agora, nesse momento, já que você trouxe, eu fico tão feliz assim, de estar contribuindo e estar com vocês nesse processo de consultoria. Queria parabenizar pela busca mesmo, porque eu acho que é um ato assim de busca por desenvolvimento, e é muito bonito ver, e eu acompanho de fato a história de vocês, né, de tudo que vocês caminharam, chegar agora um momento e dizer assim, a gente quer ir além, né? Vamos olhar melhor para esse negócio, vamos nos fortalecer mais, porque a gente quer dar um outro passo. Então, eu estou bem feliz de estar nessa caminhada, nesse processo de consultoria com vocês. Né? Gratidão, gratidão mesmo. Tá. A gente também está muito feliz, porque buscar é mais difícil, sabia? É mais difícil a gente buscar um caminho, né? Porque a gente acredita. Então, a gente acredita muito no seu trabalho, e vocês vão ver muitas novidades por aqui, porque essa garota, meus amores, vão ver muita novidade por aqui e por aí, né? Por aí também. Por aí também. Não Preste atenção nessa frase. E eu tenho uma outra coisa bacana. Uma vez uma amiga me falou assim, que eu acho que é o que acontece no processo de consultoria ou de mentoria. Eu acho que é uma honra alguém te escolher. Porque é igual casamento. Ela me falou isso na época, por conta do casamento, e ela falando do casamento dela, e essa frase me marcou. Ela fez: eu acho assim uma honra alguém escolher você para fazer essa caminhada. Tinha tanta... aquele arrepio que eu falei. Né? É um insight. Não, eu falo, quando eu tenho um insight, eu tenho um arrepio. Mas, assim, eu sempre cuido de cada cliente, de cada empresa, de cada pessoa como uma honra, porque poderia escolher qualquer outra pessoa, mas essa pessoa olha para você e alguma coisa do seu trabalho diz assim, é com ela que eu quero caminhar e fazer esse trabalho. Então, eu acho que é uma honra mesmo. Mas é aquela conexão, né? Aquela conexão. Isso faz toda a diferença. Faz. A gente também está muito feliz de verdade, né? Essa escolha foi uma escolha assertiva, pode ter certeza. Que bacana, né? que bacana. Falar em escolha assertiva, né? Eu queria saber de você, assim, feedbacks que você já acabou de receber, como você acabou de falar aí agora, é uma coisa muito legal e que acontece bastante com quem está de linha de frente, líder. Aí eu queria saber de você qual foi a maior dificuldade que você teve. Não precisa falar o nome da empresa. Com a empresa, porque lidar com pessoas, a gente sabe que você está no foco, mas tem as dificuldades também, né? O que a gente percebe de principal dificuldade?
no início, o trabalho com gente de gestão é visto muito assim como custo adicional. As pessoas não entendem que é um investimento no negócio. Hoje tem mudado mais, mas no início tem uma resistência. No interior, querendo ou não, na cidade menor, sim. as dificuldades são maiores. Sim. Né? Então, por exemplo, se tiver que investir é o último investimento e se tiver que cortar é o primeiro corte. Né? Então, eu acho que, às vezes, assim, tem alguém na empresa que peita, não, a gente precisa. E tem alguém que diz assim, fica ali esperando, não está funcionando, não está funcionando. O que é bacana de ver? Na hora que a gente começa a fazer um trabalho, gente, de gestão, começa a aumentar a produtividade, os resultados ficam melhores, a imagem da empresa fica melhor. Então, a gente consegue colocar o gente de gestão na mesa do negócio. Entende? Mas no início tem uma coisa assim de que, não sei se é tão importante, vamos olhar outra coisa. Então, eu acho que foram os principais desafios. A gente tem um case mesmo de uma empresa que hoje o gente de gestão faz parte da estratégia de negócio mesmo, assim, do aumento de vendas, do aumento de resultado, do clima da empresa. Então, é uma história muito bonita, cultura alinhada, liderança alinhada. A gente tira da cabeça dos gestores o que é importante para eles e transforma isso em cultura, em engajamento. E sabe uma coisa bonita de ver? Não tem fronteira. Hoje mesmo a gente avançou e está fazendo um projeto chamado A Força do Agro, com pessoas que estão no campo, desenvolvimento de liderança e de equipe que estão não tem fronteira, porque tem gente em todo lugar. E me lembrei agora de falar uma coisa, porque a gente está falando de liderança, logo vem aí o lançamento do Maestrina, que é uma versão do método Maestro, todo voltado para a liderança feminina. Então, é Maestrina, a Sinfonia da Liderança Feminina, que é um tema que tem muito lugar hoje também, né? E eu estou super feliz. A mulher está dominando, né? Ai, tio Vitor, desculpa, tem duas. Tem uma luta aí de fato, para a gente ganhar muito espaço. Ainda tem muita coisa por fazer, mas a liderança feminina tem se despontado cada vez mais, porque também está muito ligado ao feminino, algumas características que são muito exigência hoje do mercado. O olhar mais sistêmico, um olhar mais humanizado, essa capacidade multi, né, que a mulher tem. E as mulheres estão estudando muito, elas conhecem muito, né, vale muito a pena. Mas a gente ainda esbarra nas estatísticas, né? Salários desiguais, nas reuniões a gente percebe que tem um desafio mesmo de fala para a mulher. Então, tem muita coisa ainda para desbravar, mas a gente já está caminhando bastante. Você está falando uma situação aí de salários desiguais. Eu não sei se eu concordo muito com essa ação. Eu acho que você não concorda. Não concordo. Eu vejo que o processo salarial está muito na capacidade, independente de ser mulher ou se ser homem. Deveria. Esse é o objetivo. Mas aí, quando alguma mulher ou algum homem se predispõe a ganhar menos do que merece, aí eu vou te falar que o problema não está no sexo, o problema está na pessoa. Porque, assim, eu te falo por mim, quando trabalhava de CLT, o patrão não falava quanto é que eu tinha que ganhar. No dia que ele falava, o meu salário é X, aí eu falava, para mim, só serve por Y. Aqui não dá, então acabou. Você fica com sua vaga, eu fico com a minha. Eu acho que não está na questão, né, de ser homem ou de ser mulher. Está na pessoa aceitar ganhar aquilo ou não. Às vezes a pessoa, eu vou procurar um emprego. Aí, no primeiro que chega, tem uma vaga aqui. A vaga vale R$10.000 por mês. Aí a pessoa oferece 5. Ela fica com medo de ir além e não achar um de 10. Então, não é mulher. É a pessoa. Eu acho que são situações e situações. Então, por exemplo, tem uma vaga onde a vaga ela tem um contorno para 7, 10 mil e a empresa está oferecendo 3. Ok, sou eu que decido se eu quero ou não, né? Essa é uma realidade. A realidade outra que a gente percebe é que, principalmente em grandes empresas, nesses lugares, a gente tem executivas mulheres
e executivos homens que fazem as mesmas coisas, mas ainda assim esse salário do homem ele é maior dentro de uma mesma empresa. É claro que cabe a cada um dizer se quer ficar ou não, mas essa é uma realidade que não deveria acontecer. Concordo. Entende? Não deveria acontecer, mas acontece. Então, às vezes, para alguém, então, por exemplo, você está numa empresa há 7 anos, né? E aí você vê todos os homens serem promovidos e você faz a mesma coisa. Então, a gente está falando de um cenário que existe ali, né? E de toda a diferença que tem nisso. Eu entendo o que você está falando, mas essa discussão assim do homem e mulher no espaço de trabalho, ela vai um pouco mais além nesse sentido, né, de ainda acontecer, sim, de que a gente tem profissionais fazendo as mesmas coisas com toda a capacidade de evoluir e ainda não tem uma igualdade como deveria ter. Mas acho também que a gente vem construindo. A evolução está evoluindo, né? E a maestria vai vir aí, né, gente? A maestrina. Não vai demorar. Nos próximos dias aí vai surgir algo que é o método maestro. Ele é muito bacana porque ele pega esses ensinamentos da música para trabalhar a liderança. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tem a utilização dos instrumentos e a gente faz uma vivência com eles e depois a gente aprende o que eles têm a ensinar sobre a empresa e sobre a liderança. E é muita emoção, né, Esse aprendizado música pela muita música, emoção, né? Ajuda a gente a fluir e a construir. Muito. Ajuda a gente a fluir e a construir. Você quer ver um outro ensinamento da música para o trabalho em equipe? Quando a gente pega o exemplo do jazz. Você tem um estilo do jazz onde, em algum momento, o piano faz seu solo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um show de jazz onde acontece isso. Então, o piano faz o solo. O baixo e a bateria ficam um pouquinho mais baixo para que ele possa improvisar e falar. Em algum momento, o piano para de improvisar e aí é o baixo que faz isso. E aí a bateria e o piano silenciam um pouco mais para poder escutar o baixo, e assim acontece depois com a bateria. O que a gente trabalha? Na equipe, é isso que acontece às vezes. Às vezes, na equipe, é um setor ou uma pessoa que vai brilhar mais em um determinado momento, mas é daquele mesmo grupo. Então, eu, enquanto integrante, enquanto parceiro, eu aprecio, porque em algum momento vai voltar o momento para mim. Então, eu estou encantada. E eu fiz o lançamento em São Paulo, lá no Empório Fasano, e foi muito bacana a experiência, né, de ter feito o lançamento, porque é algo que eu acredito tanto. Então, agora a gente vem aí com a primeira versão do Método Maestro com o workshop Maestrina. Eu visualizo acompanhar esse momento. Top demais. Eu pretendo acompanhar várias vezes. Aqui, tia Michele, eu ficaria horas falando com você. Que delícia. Um bate-papo maravilhoso. Volto a repetir, muito obrigada. A palavra é gratidão. Que bacana. E tio Fito tem a última pergunta, né, tio Fito? Antes da última, eu vou fazer a penúltima. A penúltima? Vou fazer a penúltima. Então, fala aí, tio Fito. Dentro desse nosso contexto aí voltando mais, falar novamente entre eu e tia Edna. Tá. Eu, 54, tia Edna, 52. Tá. Muitas pessoas, às vezes, não buscam conhecimento porque acham que já passaram da idade. Uhum. Né? E aí? O que Michele pode informar para esse pessoal? O amadurecimento, a idade, influencia? Poder de você captar as informações? Não tem idade. Não tem cada caso é um caso, na verdade. Qual é o determinante? Assim? Eu acho que o desejo, a vontade, fazer sair aquilo que está vibrando em nós, ir lá e fazer. Então, você tem gente pulando de paraquedas com 80, você tem gente fazendo a primeira faculdade com 70. Eu acho que o mais importante é você ter essa clareza do que você quer e, na medida do possível, vai e faz. Porque, se a gente for parar nos julgamentos, o que impede uma pessoa de 60 anos a estudar aos 70, ou a pular de um paraquedas, ou fazer alguma coisa? Então, quanto mais a gente conseguir sair dos julgamentos, que às vezes é nosso, não é do outro, às vezes o que paralisa é o nosso próprio julgamento, próprio, né? de não se permitir a fazer tal coisa. Né? Então, assim, para algumas pessoas vai demorar um pouquinho mais de tempo, para outras pessoas é mais difícil pela localização. É claro que cada pessoa vai ter ali um
contexto para se realizar o que quer. Mas eu acho que o mais importante é, cada vez que a gente quer fazer algo que a gente consiga, indiferente da idade, indiferente do que possa estar acontecendo para a gente, ter essa imagem, ter esse plano e ir. E buscar e seguir. Às vezes, o feito é melhor que o perfeito, isso vai acontecer também. Às vezes, a condição não são todas favoráveis, mas eu acho que o mais importante é a busca. Se eu estou em busca, o externo vai acontecendo e eu vou avançando no meu tempo e com a minha limitação, mas avançando em busca daquilo que me faz vibrar. E aí, até o último suspiro, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda Sempre dá tempo. Sempre dá Pensa tempo. Dessa forma também. Sempre dá tempo. Vamos entender uma única coisa, né, meus amores? Sempre dá tempo. Sempre dá Porque tempo. eu mesmo comecei a trabalhar no mundo digital, aonde tinha as menininhas, as mocinhas, os rapazinhos, tudo jovens, Sim. e eu com 40 anos. Sempre E eu dá comecei, tempo. então, sempre dá tempo. A coroinha. Isso aí. A coroinha. Então, sempre aos dá meus tempo. 40 anos. Sempre dá tempo. Agora sim, né? A pergunta. A pergunta que Tio Fito faz, que é a última pergunta. E aí, tia Michele, aqui a palavra é gratidão, de verdade. Você ter aceito o convite, ter determinado o tempo. Porque a gente sempre fala, gente, como é difícil, né? Hoje a gente está na correria. E eu sei que o seu tempo também, como de todos nós, é muito valioso, porque você está em gestão constante. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua história. Estou muito feliz de ter uma baixinha, né? Representando o nosso trabalho agora com a nossa consultoria, com vocês. A gente ter escolhido foi uma ótima escolha. E, tio Fito, agora vamos à parte final aí. Que eu quero que você olhe para aquela câmera lá. Olha para aqui que eu vou olhar para aqui, tia Michele. Tá. Eu gosto sempre de dar os créditos porque é justo, né? É justo. Essa frase é uma frase do Joel J. Tá. E a gente usa e dá os créditos a ele porque ele é merecedor até pela capacidade bem elevada que ele tem. Sim. Mas o VQM Cast, ele vai chegar a 8 bilhões de pessoas. Uau. O mundo está aí. 8 bilhões de pessoas. E esse podcast com a doutora Michele vai chegar a 8 bilhões de pessoas. O que você falaria para 8 bilhões de pessoas nesse exato momento? Eu acho que eu falaria que sempre dá tempo e que cada um possa descobrir dentro de si o que flui, o que deseja e ir em busca disso sem julgamento e seguir. Né? A trajetória é bem importante, a busca é bem importante. Então, que a gente não perca a capacidade de entender o que faz a gente fluir, o que a gente deseja e seguir, porque dá tempo. Palmas para essa garota, meus Posso quebrar amores. protocolo? Pode, não só pode como deve. Agora, nos últimos momentos, eu queria dedicar o nosso momento do podcast à minha mãe, Ana Pessinha. Merecedora. Eu ia até falar para você, mas vai lá, vamos lá. Porque a minha mãe, ela é uma referência, né? Sempre foi para gente de força, de garra. E toda vez que eu estou em um lugar ou num momento especial, quando eu estou aqui, quando eu estou em São Paulo, o que eu vou fazer? Que é um momento especial, eu sempre me recordo e honro da trajetória que a nossa mãe fez para a gente chegar onde a gente chegou, porque tem muito dela, assim, de ter tido força, de ter criado a gente, de ter conseguido que a gente fizesse faculdade. Então, no meu coração, toda vez que eu estou num momento especial, e eu entendo que esse aqui é um momento muito especial para mim, eu me recordo dela. Então, agora eu queria deixar claro para esses, já que eu tenho 8 bilhões de pessoas, porque ela merece uma homenagem desse tamanho. Então, eu queria dedicar, né, esse momento a ela, porque eu acho que ela merece. E muito do que eu sou, eu devo à minha mãe nunca
ter desistido, mesmo diante de todos os desafios que ela teve. Então, eu queria dedicar esse momento. A tia Parece Ana, clichê, mas está A tão no meu coração, eu quis fazer isso. Então, tia tá aí, Ana. dedicado. ela merece, ela merece. Tia Ana tá me devendo a visita. Eu já chamei ela algumas vezes, tá, gente? Por aqui. Por não, tia? Pode falar. Eu quero mandar muitos beijos mágicos para a tia Ana. E eu sou conhecedora da história dela. Tenho uma honra linda de saber da história de tia Michele, de Marcela, da família Sim, toda. sim. Então, Mulheres parabéns. muito fortes. Muito válida a sua lembrança, né, para a mamãe, né? Mamãe é muito especial. E esses 8 bilhões de pessoas que estão na audiência, por favor, curta, comente, Curte, comente, compartilha nosso compartilha. vídeo Por favor. e se inscreva no canal. Se inscreva Por lá. favor. Ótimo, tio Fito. Boa lembrança. só boa os lembrança. Vai lá no canal, É. passa no VQMcast VQM, e passa pronto. no Michele Pessim, Isso. né? Ai, não Só os pode. 8 bilhões, não precisa pode mais deixar, não. Vamos Só lá, os 8 só bilhões. os 8 Só os 8 bilhões. Então, meus amores, ó, muitos beijos mágicos para vocês. Obrigada, Muito obrigado. gente. Valeu. Obrigada, tia Edna, O tio VQMcast Fito, tio fica por Murilo. aqui. Fica por aqui para 8 bilhões de pessoas. bilhões de E Fica a sempre dá dica. tempo. Fica Sempre a dá dica. Tchau, tchau, hein? Tchau, pessoal. Obrigada. Não.